Paz do Senhor para os irmãos, bom dia. Aqui é o irmão Nilson, da Igreja Avivamento Bíblico de Atibaia. Nós estamos no Jardim Imperial, pertencemos ao Ministério do Jaçanã, estamos debaixo da liderança do pastor Moisés de Souza e a nossa escola bíblica sempre acontece aos domingos, na primeira parte da manhã. Iniciamos às 9h30, dentro de poucos minutos vamos começar então a nossa escola bíblica dominical. Só vou aguardar alguns irmãos me mandar uma mensagem, um joinha, para sinalizar que eu apertei esses botõezinhos certo, para que a nossa transmissão possa estar chegando no lar dos irmãos, amém? Domingo meio friozinho, porém gostoso, bonito. O céu está um pouquinho nublado, pelo menos aqui na região que eu estou, na região do Jardim Estância Brasil, Chácaras Brasil. É o domingo que Deus nos preparou, nós vamos nos alegrar nele no nome de Jesus. E aprendemos nesta manhã uma parte da palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Wagner Chicarone, bom dia, meu querido. Paz do Senhor para você, Deus te abençoe seu domingo, você e sua família. Wagner é meu amigo e está sempre acompanhando aí a Escola Bíblica Dominical. Amém? Esperar mais alguns irmãos entrar para a gente começar a aula. Lembrando que a escola é bíblica e, portanto, se você tem uma Bíblia, ou seja um livro impresso, seja através do seu celular, do seu tablet, do seu notebook, do seu computador, você vai conseguir acompanhar a lição bíblica com aproveitamento, porque nós utilizamos como texto da nossa lição a própria Bíblia. Notadamente agora nessa sequência de essa série nova de ensino do Novo Testamento. Amém? Minha mãe Cida, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Josué, meu paizinho, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Mandar a paz também para a Rosineide Souza, que sempre acompanha nossas aulas e algumas vezes tem compartilhado. Muito obrigado. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém? Bom, os irmãos já deram uma sinalização que está recebendo a transmissão. Rômulo, ô meu companheiro, Deus abençoe. A Hélida está bem? Seus meninos estão legal? Deus abençoe. Glória a Deus. Então tá. Eu vou convidar você então a parar um pouquinho a atividade que você estiver fazendo para fazer uma oração comigo. Você consegue orar comigo por um minuto? Vamos entregar uma oração ao Senhor nosso Deus para começarmos essa aula? Feche seus olhos, inclina sua cabeça. Vamos fazer essa oração em nome de Jesus. Pai bendito e soberano, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos nossas vidas aos teus cuidados nessa parte da manhã. Pedimos a graça do Senhor e a manifestação dos teus cuidados sobre o nosso viver. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus, Pai. Perdoa os meus pecados, os pecados dos que estiverem ao alcance desta voz. Querido Espírito Santo, tua palavra é perfeita e santa. Então, somente com a tua graça e misericórdia, vamos conseguir entender, Senhor, os preceitos da tua palavra. Venha nos ajudar, querido Espírito Santo de Deus, a compreendermos os mistérios da tua lei. Sozinho não vamos conseguir. Necessitamos da tua ajuda para entendermos a Bíblia, Senhor, esse livro santo. Por isso quero te convidar, preside esta aula, querido Espírito Santo. Preside o nosso entendimento. Leva-nos, meu Senhor amado, para o pé da cruz, que o nosso entendimento possa promover mudanças, transformação, edificação, Senhor, no nome de Jesus Cristo e para agora teu nome santo. Senhor, faz saltar aos nossos olhos o texto da palavra santa, para que entre não somente nossa mente, Senhor, mas vá no nosso coração e chegando no nosso coração possa promover as atitudes e mudanças que tu queres que tenhamos, ó Senhor, no nome de Jesus Cristo e para a glória do nome santo. Acima de tudo, Senhor, ó Pai, glorifica teu santo nome nesta manhã, nos fazendo entender tua vontade, Senhor, revelada pelas páginas da Bíblia, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos estar começando daqui a pouquinho.
Deixa eu só mandar um aceno aqui, mais um cumprimento. Bom, Júnior, paz do Senhor, Deus abençoe. Minha mãe Cida já cumprimentei. Então tá bom. Amados, nós vimos uma série de estudos que falava a respeito dos milagres de Jesus. E nós encerramos essa série e vamos começar agora uma série nova. Uma série que vai falar a respeito dos ensinos de Jesus Cristo. Amém? Dos ensinos de Jesus Cristo. Nós vamos ler agora no livro de João, capítulo 3, versículos 1 até o 21. Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 1 até o 21. Você encontrou? Vamos proceder à leitura, em nome de Jesus? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, é interessante isso, né? O tema da lição de hoje é novo nascimento, salvação e condenação. É o tema da lição, debaixo dessa ótica, tendo esse ponto de vista que nós vamos analisar esse texto de João capítulo 3, porque está inserido nesse texto o resumo de três doutrinas bíblicas muito importantes para nossas vidas. É o novo nascimento, salvação e condenação, né? Quem era Nicodemos? A pessoa que Jesus teve esse discurso, esse ensino. Nicodemos era um destacado líder e também era um mestre muito respeitado em Israel. Era uma pessoa de grande importância na nação dele. Ele era também membro do Supremo Tribunal Religioso lá de Israel, chamado de Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio era o Supremo Tribunal de Israel, composto por 70 membros. Como se fosse para a gente o Supremo Tribunal Federal, vamos
Vamos comparar mais ou menos assim, né? Nicodemos, ele tinha muita autoridade, tanto autoridade civil, no âmbito civil, no aspecto civil dos irmãos lá de Israel, como também religioso. Então ele tinha dupla autoridade sobre Israel naquele tempo. Nicodemo era fariseu e alguns fariseus eram hipócritas. Mas ao estudarmos a Bíblia, o Novo Testamento, nós entendemos que Nicodemos era um fariseu sincero. Ele era um fariseu sincero. Lá em João capítulo 7, versículo 50, e João capítulo 19, versículo 39, nos dá a entender que Nicodemos se converteu ao Evangelho. Se converteu, se tornou um discípulo de Cristo Jesus. Mas antes disso, antes dessa conversão de Nicodemos, Nicodemos não queria ser visto por Jesus. Por qual razão? Porque os líderes judeus já tinham decidido expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Cristo, era o Messias, o Filho de Deus. Vejamos como foi isso. Avance um pouquinho para João, capítulo 9, versículo 22. No mesmo evangelho que você está com a Bíblia aberta, mas agora no capítulo 9, versículo 22. Olha o que está escrito. Porquanto, já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele, Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Avança mais um pouquinho. João capítulo 12, versículo 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais dos judeus creram nele Jesus, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Os judeus já tinham decidido que quem confessasse que Jesus era o Cristo fosse expulso da sinagoga. E a sinagoga era a igreja do tempo deles. Olha que ironia. Quem confessasse que Jesus Cristo era o Messias seria expulso da igreja. Bom, Jesus aceitou conversar com Nicodemos de noite. Por qual motivo? Porque Jesus, ele não rejeita ninguém que sinceramente quer encontrar o reino de Deus. Jesus não rejeita ninguém que sinceramente quer encontrar o reino de Deus. Você pode colocar diante de Jesus todas as suas dúvidas, todas as inquietações da sua alma, todas as suas, vamos falar assim, dificuldade intelectual de aceitar o Evangelho. Leva para Jesus. Ele não vai te rejeitar de jeito nenhum. Aliás, ele vai tirar todas as suas dúvidas e sarar todas as inquietações intelectuais que você tem. Vai remover toda barreira, obstáculo e empecilho que você possa ter contra o Evangelho. E você vai encontrar a verdade no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, João, no capítulo 3, temos o resumo de 3 doutrinas bíblicas muito importante para a nossa vida. Como já disse no começo, e é o tema da lição, a primeira doutrina bíblica é novo nascimento, a segunda é salvação e a terceira é condenação. Vamos ver, a primeira é a primeira doutrina bíblica e também o primeiro tópico da nossa lição, novo nascimento. Novo nascimento acontece na vida daquele que crê. O novo nascimento acontece na vida de quem crê, de quem acredita. Vamos ver como é isso? Mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza, em João capítulo 3, versículos 1 em diante. João capítulo 3, o Evangelho, versículo 1 em diante. Mantenha ela aberta. Versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestres vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É como se Jesus tivesse dito para Nicodemos mais ou menos assim: Nicodemos, a não ser que você nasça de novo, não é possível para você ver aquilo que eu represento, que é o reino de Deus. A grande verdade, irmão, é que ninguém consegue fazer parte do reino de Deus se não nascer de novo.
É uma verdade muito bem instruída no Novo Testamento e também nas cartas de instruções que nós recebemos. Nosso querido irmão Paulo, também de nosso irmão Pedro e os nossos outros irmãos. Ninguém consegue fazer parte do reino de Deus se não nascer de novo. O ensino de Jesus é que o governo de Deus só pode ser experimentado por pessoas que nasçam de novo e tenham uma nova vida recebida da parte de Deus. Ser discípulo de Jesus Cristo não é o mesmo que você se filiar a um partido. Não, não é. Ser discípulo de Jesus Cristo não é o mesmo que você entrar para um clube. Não é. Ser discípulo de Jesus Cristo não é uma coisa que você ser sócio de uma agremiação. Não, não é. Você não consegue se filiar para ser discípulo de Cristo Jesus. Para ser discípulo de Cristo Jesus, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 4, o que diz? A inquietação intelectual de Nicodemos. Se você montar o cenário, Jesus estava hospedado em alguma casa, Nicodemos foi conversar com Jesus, já era noite, devia ser uma reunião em secreto, mas o apóstolo João o acompanhou, ou Jesus relatou para João, porque ele registrou no Evangelho. Então era uma reunião bem resumidamente falando, bem particular, e Nicodemos teve as inquietações dele. Versículo 4. Lembrando que Nicodemos, como fariseu, tinha amplo e grande conhecimento das Sagradas Escrituras. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha só que interessante. Jesus primeiro explica para Nicodemos a necessidade dele nascer de novo. O motivo pelo qual ele precisa nascer de novo. Nicodemos, para entrar no reino de Deus, você tem que nascer da água e do Espírito. Depois, Jesus Cristo fala para Nicodemos como é que a pessoa nasce de novo. Como isso é realizado. No versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo. Interessante que esta palavra, de novo, no grego original, é anotem. E ela tem um significado muito especial. Anotem quer dizer de cima. Anotem quer dizer novamente. Anotem quer dizer sob uma outra forma. Então você tem que nascer de novo, quer dizer que você tem que nascer de cima, aleluia. E eu quero entender esta manhã que de cima quer dizer dos céus. Quando fala que você tem que nascer de novo, eu quero entender que você tem que experimentar uma novidade de vida que somente Cristo Jesus pode te dar. Como está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas se passaram, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E quando fala assim, sob uma outra forma, quer dizer que Jesus Cristo quer transformar o seu viver, transformar o seu entendimento, transformar a sua mentalidade, a modo que você tem visto o mundo, a sua concepção a respeito das coisas e dos assuntos dos céus e de Deus. Deus quer transformar a sua vida, Deus não quer reformar a sua vida. O pecado deforma a sua vida, a religião apenas reforma a sua vida. Jesus Cristo não. Jesus Cristo transforma o seu viver. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É essa transformação, essa metamorfose que você precisa experimentar, tendo encontro com Cristo Jesus. Caso contrário, você não consegue ver o reino de Deus e não vai conseguir experimentar tudo que por respeito e concernente ao reino de Deus. É necessário você nascer de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Você só vai conseguir viver uma vida que agrada a Deus se a sua natureza for mudada. E quando a sua natureza que você recebeu do seu papai e da sua mamãe for mudada, essa mudança vai ser comparada como um segundo nascimento.
A transformação vai ser tão radical que as pessoas vão ficar espantadas e maravilhadas. Elas vão falar assim, mas fulano de tal, parece outra pessoa, mudou completamente. O pessoal fala assim, mudou da água e vinho. E quando fala isso, estão falando bem acertadamente. Porque a água é natureza mineral e o vinho é natureza vegetal. E quando Jesus Cristo fez o milagre da multiplicação, da transformação da água em vinho, ele transformou a natureza mineral em natureza vegetal. E é isso que ele quer fazer com você. Ele quer transformar sua natureza humana em uma natureza espiritual. Glória ao nome do Senhor. Um bebê nasce de pais humanos. Mas vida espiritual você não herda do seu papai e de sua mamãe. A vida espiritual, ela não é passada para você pelo seu papai e pela sua mãe. Não é genético. A vida espiritual, ela nasce do Espírito Santo de Deus. Isso que é o novo nascimento. O novo nascimento nada mais é do que um nascimento interior, espiritual. E ele é produzido por algo que você não pode nem ver, nem tocar, que é o Espírito Santo. Você pode sentir, você pode acreditar, mas tocar e ver você não consegue, que é o Espírito Santo de Deus. E olha só que interessante, quem nasce do resultado daquilo que o Espírito de Deus faz, recebe uma nova natureza espiritual, isto é, nasce de novo. Mas quem nasce do resultado que seres humanos fazem, seu papai e sua mamãe, se torna apenas humano. Você precisa receber uma natureza espiritual. Então somente o Espírito Santo de Deus concede isso a você. Como se dá isso? Vamos ver logo em seguida. Versículo 8, João 3. Mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Versículo 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Eu não estou entendendo. Versículo 10 diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isto? É como se Jesus falasse assim, você é professor do Antigo Testamento para o povo judeu e não sabe o que é nascer de novo? É como se Jesus estivesse falando assim para Nicodemos, olha só que interessante, Nicodemos, com todo o conhecimento que você tem, amplo das Sagradas Escrituras, você ainda não percebeu que é necessário nascer de novo. E como nascer de novo? Primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 1. Primeira carta de João, está lá perto de Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1, diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. O novo nascimento exige fé. Fé em que Jesus é o Cristo de Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus ele é Senhor e Salvador, seu, particular, de sua vida. Se você crê, você nasce de novo. Se você conseguir crer que Jesus é o Messias, ele é o ungido de Deus, ele é o enviado para a salvação da sua vida, sua, individual, particular. Por que eu estou insistindo em falar isso, particular? Porque é amplamente conhecido que Jesus Cristo veio à Terra para salvar a humanidade. Mas você crê que Jesus é o seu Salvador particular, o seu Salvador? Não estou falando da humanidade, estou falando de você, em especial você. Você consegue confessar que Jesus, tu és o meu Senhor. Manda em mim, ordena na minha vida. Dirige meu viver a partir de agora, porque tu és o meu Salvador, que salvou dos meus pecados, os quais eu confessei a ti. Você consegue fazer essa oração? Isso é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Em 1 carta de João, capítulo 5, versículo 1, vou repetir. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Amém? A segunda doutrina e também o nosso segundo tópico é salvação. Salvação recebe quem aceita Jesus, desse modo que eu acabei de explicar para vocês em 1 João 5,1. Salvação recebe quem aceita Jesus. Mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza, em João capítulo 3. Olha o que diz o versículo 11. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes,
Como crereis se eu vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Jesus falou somente isso a respeito de Moisés, o episódio da serpente levantada no deserto, porque como bom fariseu, o Nicodemos conhecia essa passagem bíblica, essa história de trás para frente, de cabo a rabo, vamos falar assim. Conhecia muito bem. Ele era muito experimentado nas Sagradas Escrituras. Não precisava muita explicação. Como você talvez não tenha tido contato com essa passagem bíblica, eu vou explicar em breve relato para você como foi isso. Essa passagem bíblica de a serpente levantada no deserto por Moisés é uma referência ao livro de Números, notadamente no capítulo 21, dos versículos 4 ao 9. O que essa passagem relata? Essa passagem do Antigo Testamento, lá de Números 21, relata o meio provido por Deus para a salvação no meio da condenação. Salvação no meio de uma condenação. Vamos ver como se deu isso? Quando o povo de Israel se rebelou contra Deus no deserto, Deus mandou cobras venenosas para picar toda aquela multidão. As cobras, as serpentes, buscavam o calcanhar das pessoas, alcançavam as pessoas e mordia o calcanhar do povo de Israel lá. Era cobra venenosa, era serpente venenosas. As pessoas morriam no mesmo dia. Para que tivesse salvação no meio dessa condenação, Deus falou para Moisés: rápido, vá lá e manda um ferreiro fazer uma serpente de bronze. Coloca numa estaca muito alta, no meio do arraial. E todo aquele que for picado pela cobra, pela serpente, se olhar para aquela serpente de bronze, colocada no arraial, ele vai ser curado, não vai morrer, vai obter cura. Então Deus colocou um meio de salvação no meio da condenação. Houve condenação para todos que estavam ali, rebeldes contra Deus. Porém, Deus proveu um meio de salvação para aqueles que fossem crentes. Para aqueles que fossem crentes. A figura daquela cobra venenosa foi levantada numa estaca por Moisés. E todos aqueles que olharam fixamente para aquela imagem dessa cobra de bronze foram curados. Todos os judeus eles foram condenados à morte pela serpente, mas aqueles que foram crentes eles se salvaram. Os crentes foram salvos no meio da condenação. Por que está falando crente, irmão Nilson? Porque tem que ser muito, mas muito crente para acreditar que a imagem de uma serpente de bronze iria trazer cura para mim quando fosse picado por uma cobra. Os que não crescem na instrução de Deus iam procurar cura por outros meios. Pagelança, medicação natural, não sei, tentar cortar o pé fora, não sei, mas somente os crentes foram salvos naquele momento. Olha só, lá no versículo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 11 ainda, versículo 14, finalzinho do versículo 14. Importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, da mesma maneira que Moisés levantou aquela serpente numa haste de madeira no meio do arraial, o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, foi levantado. Isso significava a morte de Jesus na cruz. O que isso quer dizer para nós que estamos em 2020? Significa que se você olhar para Jesus com confiança e fé, você recebe vida eterna. É como se Jesus tivesse dito assim para Nicodemos: Nicodemos, quando as pessoas me levantarem e me colocarem em uma cruz para me matar, todos que crerem, todos que confiarem em mim, eles vão viver eternamente. Eles vão viver eternamente. Portanto, querido, salvação é o resultado de quem crê no Cristo levantado, no Cristo da cruz. Onde você está falando muito insistentemente sobre isso, o Cristo da cruz? Porque tem muitas pessoas que têm concepção de Deus segundo o seu próprio querer. Eu imagino Deus do jeito que eu quero.
e esse Deus do jeito que eu quero, para mim está bom. E não é assim. É preciso crer no Cristo das Escrituras, como ele viveu segundo as Escrituras, como ele morreu segundo as Escrituras, como ele ressuscitou segundo as Escrituras, e como ele vive e está para todos sempre segundo as Escrituras, e como um dia ele vai voltar segundo as Escrituras, e como um dia ele vai reinar sobre toda a humanidade segundo as Escrituras. As Escrituras diz que Jesus Cristo foi levantado na cruz, não somente a Escritura, mas também a história, e todo historiador sincero crê que Jesus Cristo realmente veio à terra e Jesus Cristo foi levantado numa cruz. E olha o versículo 15, para você entender melhor. Salvação é resultado de quem crê no Cristo da cruz. Olha o versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É somente Jesus Cristo que te dá a vida eterna. Não é só coletânea de boas obras ou de caridade que vai garantir a sua salvação da sua alma. Você pode ser um homem voltado, uma mulher voltada para a caridade e ajudar o próximo, isso é bonito e deve continuar a fazer isso, só não vai dar garantia de salvação. Você pode ser um homem religioso, como Nicodemos era, e era extremamente religioso, sinceramente religioso, mas isso não deu certeza de salvação para Nicodemos. Precisa nascer de novo, e novo nascimento é você crer e confiar que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador pessoal da sua vida. Aleluia. Crê que Jesus Cristo te substituiu na cruz. Crê que por causa dos seus pecados e delitos contra Deus, a cruz era o seu lugar. E Jesus Cristo falou assim: desce dessa cruz, eu estou ocupando o seu lugar na cruz, eu estou morrendo em seu lugar e em seu favor. Por isso, salvação é somente pelo Cristo que foi para a cruz. Aleluia. Ainda que você seja sinceramente religioso e carregado de boas obras e caridade, Deus se agrada disso, mas não é suficiente para ter salvação. Salvação é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluias. E ter um relacionamento pessoal com Ele. Aleluia. Isto é salvação. Aleluias. Terceira doutrina, condenação. Condenação acontece na vida de quem rejeitar Jesus. A condenação acontece na vida de quem rejeitar Jesus. E você pode falar: irmão Nilson, mas eu não rejeito Jesus, eu sou religioso. Pois bem, Nicodemos também era religioso. Os fariseus também eram religiosos baseados no Antigo Testamento, e os fariseus, a maioria deles, rejeitaram Jesus. Aliás, o povo judeu, nossos queridos amigos judeus, quando Jesus veio na primeira vez aqui na terra e se fez carne, o povo judeu, na sua maioria, rejeitou Jesus. A Bíblia fala em João capítulo 1, que diz assim: veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam e creram em seu nome, deu-lhes o poder, o direito, o privilégio de se tornarem filhos de Deus. Então, você não pode rejeitar Jesus na sua vida, você tem que aceitar Jesus na sua vida, porque quem rejeita Jesus está debaixo de condenação. Irmão Nilson, isso é pesado, você tem certeza disso? Eu tenho, por causa da Bíblia. Esse texto que nós estamos lendo, João 3,17, que é o próximo versículo, acompanha comigo por gentileza. Olha só o que está escrito, João 3,17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha o versículo 18. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E olha o versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram maus. Aqui fala de condenação. Em primeiro lugar, fala que Deus enviou Jesus ao mundo não para condenar, mas para salvar. Porém, vai ter uma condenação. No versículo 18 fala a respeito de como vai ser isso. Quem crê em Jesus não é condenado. Quem não crê já está condenado. E olha que interessante, não diz que vai ser condenado.
fala que já está condenado, porque Jesus vem para tirar o homem de uma condenação que já está acontecendo. Amém? E a condenação diz assim: primeiro, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E segundo, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por isso veio condenação. A luz, meus queridos, ela veio no mundo através de Jesus Cristo. João, capítulo 8, versículo 12. Jesus falou assim: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Mas a humanidade inteira correu para as trevas, porque a humanidade não está interessada em agradar a Deus. Porque a luz de Deus, ela faz uma exposição dos seus defeitos, das suas fraquezas, vamos falar rasgado, dos seus pecados, da mazela que está na sua alma. A luz de Deus vai falar da sua soberba, vai falar da sua inveja, vai falar da sua arrogância, vai falar da sua cobiça, vai falar da maldade que tem no seu coração, da malícia que tem nos seus pensamentos, das palavras torpes que tem na sua boca. A luz de Deus vai revelar os seus defeitos, a sua falha de caráter. Isso é doloroso. O homem foge naturalmente de todo aspecto de dor e vai para uma zona de conforto. O homem não quer saber de dor, mas a luz de Deus, ela traz uma tristeza ao seu coração, e a Bíblia fala em 2 Coríntios, é uma tristeza segundo Deus que é boa, porque leva você ao arrependimento, e portanto leva você até Jesus Cristo, e portanto leva você para uma salvação, e portanto tira você de uma condenação. Vá para a luz de Deus. Jesus é a luz do mundo. Vá para Jesus Cristo então, meu querido, minha querida. Confesse seus pecados a Ele, peça perdão, aceite Ele como seu Senhor e Salvador pessoal da sua vida. Tenha um encontro poderoso por Ele, porque Ele está vivo e reina para todo sempre. Este é o Senhor Jesus Cristo da cruz, que não está mais na cruz, ressuscitou e está sentado à destra de Deus Pai com todo o poder e glória, e um dia vai voltar para esta terra para nos buscar. Aleluia! Vai para a luz, meu querido. Jesus é a luz. Vai ter um encontro com Cristo Jesus. Ele te ama tão poderosamente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O interesse de Jesus Cristo em sua vida é que você não pereça, mas tenha uma vida eterna. Amém? Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. E se Jesus Cristo é a luz, eu quero colocar aqui, se você me permitir, em vez de luz, o nome de Jesus. E vamos ver o versículo 20 com essa oração, só para melhorar nosso entendimento. Versículo 20, porque todo aquele que faz o mal odeia Jesus, e não vem para Jesus, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que quer praticar o bem, olha o que está escrito no versículo 21. Mas quem pratica a verdade, vem para Jesus. Eu estou mudando luz para Jesus. A fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia. Se você não quer vir para a luz de Deus, significa na verdade que você não quer Deus na sua vida. Se você não quer vir para Jesus, significa que você não quer Deus na sua vida. Irmão Nilson, todos os caminhos levam a Deus. Eu não preciso ser cristão para ter um encontro com Deus. Não é isso que a Bíblia diz. O próprio Senhor Jesus Cristo disse assim, João capítulo 14, versículo 6. João capítulo 14, versículo 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Jesus é o único meio de você ter encontro com o Deus verdadeiro, o Deus das Sagradas Escrituras, o Criador do universo inteiro. O nome dele é Jeová. Não tem outro meio de você ter um encontro com Deus, a não ser através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é seu único elo de ligação entre você e Deus, não tem outro meio. Aleluia. Sem Jesus em sua vida, você nunca vai ter um novo nascimento. E amados, isso é muito sério. Sem um novo nascimento, você já está debaixo de uma condenação eterna. Amém? Essa foi a aula de hoje, falou sobre novo nascimento, salvação e condenação, aqui em João capítulo 3. Espero que você tenha aprendido algo da parte de Deus, como Deus falou no meu coração. O Ricardo Iderrara, muito obrigado por ter nos acompanhado, a paz do Senhor Jesus Cristo. Coronel Tacal e Coronel Ernesto, muito obrigado que está nos acompanhando. Deus abençoe a vida do Senhor. Coronel Ernesto, Coronel Tacal, Rosinei já comentei, né?
Ale Juliano, você está na Itália ainda, Ale? Um grande abraço. Seus filhos, o Luca está bem? A Ana está bem? Deus abençoe sua vida, Ale. Mais alguém que apareceu? Mandilma, a paz do Senhor. Pastor Castro, a paz do Senhor. Alexandre, Alexandre, saudade de você, rapaz. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por nos acompanhado. O Rômulo já cumprimentei. Uma graça, a paz do Senhor Jesus. Uma graça a nossa supervisora da Escola Bíblica Dominical. O Rômulo, o irmão Júnior já cumprimentei, Mancida. Então tá bom, acho que não falta mais ninguém. Se faltou alguém, me perdoa. Eu não consigo cumprimentar e fazer a lição ao mesmo tempo. Eu não tenho essa capacidade, não tenho essa habilidade. Me perdoa em nome de Jesus. Queridos, muito obrigado pela participação de todos, por todos que acompanharam. Que no próximo domingo você possa acompanhar a próxima Escola Bíblica Dominical, que vai acontecer na primeira parte da manhã. Na primeira parte da manhã nós fazemos nossa Escola Bíblica Dominical. Você pode fechar seus olhos por um minuto e que na sua cabeça, em sinal de reverência, a presença de Deus que está pertinho da gente. E vamos agradecer a Deus por esta aula, por essa exposição da palavra dele. Amém? Meu querido Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela tua graça e misericórdia de nos ter apontado o caminho de salvação. O caminho de salvação é a pessoa de teu Filho Jesus Cristo. Não é um conjunto de regras, não é uma lista de fazeres ou não fazer, não é um sistema religioso. O caminho de salvação é a pessoa de teu Filho Jesus, a pessoa amorosa e poderosa de teu Filho Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida de todos que acompanharam, Senhor, meu Deus, esta live. Muito obrigado pelos que vão assistir depois, ó Senhor, Rei da Glória. E eu te peço que o Senhor venha tocar os corações. Toca, Jesus, toca, Senhor. Enquanto estiverem ouvindo essa mensagem, troca, Senhor, toca e troca a natureza. Tira, Senhor, meu Deus, tira a natureza de que não agrada o Senhor e coloca a natureza do Senhor na vida de cada um deles. Faz eles nascer de novo pelo poder da tua palavra em nome de Jesus Cristo, a fim de que possam experimentar o reino de Deus, meu Senhor, ainda estando na terra, Senhor, Rei da Glória. Faça cada um deles nascer de novo por amor do teu nome. Eu quero te pedir, Senhor, perdoando-lhe os pecados e ajudando a ter encontro com Jesus. Amém, amém. Povo de Deus, irmão, irmã, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus para toda a irmandade. Um grande abraço do irmão Nilson. Fica com Deus. Aleluia.